Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Estamos aqui no período das 10 horas da noite. Eu estou um pouco com sono, né, irmãos? Que nós estávamos em oração, mas quero estar falando para vocês mais um vídeo. Como vencer o pecado. Quero dizer para vocês que o pecado sendo consumado gera morte. Então, quero estar falando para vocês sobre o pecado, como vencer o pecado. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero agradecer a todos também, que você que é inscrito, você que visualizou, continua visualizando, se inscreve, deixa seu like, em nome do Senhor, ajuda nós, em nome de Jesus. Irmãos, aqui a Bíblia fala assim para nós, em Romanos 6,14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui nós podemos analisar que Deus, ele trabalha em 3 períodos sobre a nossa vida com o pecado, que é o que? A culpa do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Então, Deus, ele trabalha com esses fatores sobre a nossa vida. O primeiro fator que Deus trabalha sobre a nossa vida é o que? É a culpa do pecado. A Bíblia diz que o pecado ele transgride a lei de Deus. E pelo nosso pecado, perante o tribunal de Cristo, nós seremos condenados. Mas quando nós cremos em Deus, nós somos justificados pelo pecado. Então, primeiro, Deus trata com a culpa do pecado. Então, quando nós cremos, nós somos justificados pela fé. Deus aniquila esse pecado. E aí, louvado seja Deus, nós passamos ao ter o quê? A ser justificado pela fé. Então, o segundo, que é o poder do pecado, que Deus trabalha sobre a nossa vida, é o quê? É como Deus lidar com esse fato, com esse poder do pecado. Deus, ele dá o Espírito, e o Espírito de Deus, ele regenera nós. Então, quando a pessoa passa por um ato de conversão, ele passa a ter o quê? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus dá um mecanismo para nós, que é um fruto do Espírito, que todo crente tem, que é o fruto do domínio próprio. Então, para nós dominar a ira, o orgulho, a mentira, o engano, a ladroagem, a arrogância, isso são o quê? Causa do pecado. E quando nós temos o domínio sobre ele, nós temos que ter o quê? O domínio sobre a ira, o domínio sobre o orgulho, o domínio sobre o exaltamento, o domínio sobre o quê? A mentira. Então o que acontece? Quando nós temos o domínio próprio, nós conseguimos o quê? Dominar esses fatores. Então, Deus, louvado seja o Senhor, começa a trabalhar com o seu Espírito sobre a nossa vida. E aí, o que acontece? O Espírito de Deus faz com que nós trabalhamos, exercemos esse mecanismo. Então você pode observar que quando nós temos cheio do domínio próprio ou cheio do Espírito, nós o que? Nós aniquilamos o pecado da nossa vida, que é o que? As obras da carne, que está em Gálatas 5:22, se nós analisarmos, que é lascívia, glutonarias, inveja, homicídio. Então, todas essas práticas que nós fazer, nós seremos que? Condenados, diz a palavra do Senhor. Mas quando nós se enchemos de domínio próprio, o que acontece? A qual dos dois nós se alimentar mais? Se nós alimentamos o Espírito, nós vamos adquirir o quê? O fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a temperança, a mansidão. Mas quando nós pegamos, assistimos coisas mundanas, coisas que não é espiritual, que não é do fruto do Espírito, o que acontece? Aí nasce o que? A ira, o orgulho. Quando assistimos, era vários tempos para a carne. Então isso traz tudo aquilo. Nós enchemos a carne do desejo
dela, mas as práticas, mas as obras da carne, o que acontece? Todos que praticam não herdará o reino do céu. Mas o que nós fazemos então para vencer o pecado, vencer esses atos? Nós fazemos o quê? Se enchemos da ferramenta, da graça de Deus, que é o quê? Oração, que é o jejum, que é ler Bíblia, se santificar. Então, você pode analisar e ver que quando você faz isso, as obras da carne são o quê? Afastadas da sua vida. E se você, aí você enche do Espírito Santo. Enquanto mais você se encher do domínio próprio, mais você vai chegar perto de Deus. Mais você vai chegar do quê? De dominar esses fatos, essas obras da carne. Então você passa a ser o quê? Uma pessoa mudada, uma pessoa diferente, uma pessoa que todo mundo olha e te respeita pelo modo de se falar, agir, se comportar. Então você vai vencer o pecado com oração, com jejum, atingindo esse mecanismo, fazendo com que aumente. E aí você vai fazer o que? Só procurar obedecer a palavra de Deus. Então, você vencendo isso, você vai ser o quê? Um homem que vai entender o seu próximo, um homem que sabe falar, um homem que analisa as coisas para falar, sendo sábio. A Bíblia diz para nós que o sábio, ele é bem-aventurado. Então, nós viemos ser sábios e as pessoas vêm o quê? Escutar e admirar nós pelo que nós somos. Mas somos isso por causa do Espírito de Deus, por causa da presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, faça o que eu falei para vocês. E Deus, Ele trabalha nesse jeito com o pecado sobre a nossa vida. Então, louvado seja o Senhor, que Deus venha trabalhar no nosso coração, que esse vídeo pode ajudar vocês, ajuda nós, deixa seu like e que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Deus abençoa a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.